Fala galera do nono ano A e B no Colégio Drummond Ponte Rasa, tudo bem com vocês aí? Nós estaremos gravando esse vídeo e discutindo alguns assuntos da apostila do segundo bimestre. Então nós estaremos dando início aí através dessa aula. Nós vamos dar um pontapé, na verdade, na aula de sexta-feira. Então o vídeo vai ser feito para exatamente nós tirarmos algumas dúvidas, agregar um pouco mais de conhecimento. Vocês podem anotar o que vocês tiverem de dúvida aí no decorrer do vídeo, ok? Então nós estaremos aproveitando esse vídeo aqui para nós anteciparmos algumas coisas, para nós falarmos sobre o nosso tema, que nós vamos discutir aí do capítulo 3 aí, que é práticas corporais e cultura nacional. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sumô, que é uma prática esportista, né? Vamos dizer assim, esporte, é uma prática já milenar, japonesa, onde foi criada no Japão. Nós vamos aproveitar esse tempo para falar um pouquinho e nós aproveitarmos esse tempo e antecipar algumas coisas aí para nossa aula de sexta-feira do time ser mais aproveitada, com perguntas, com informações novas de vocês, que vocês podem buscar algumas coisas, curiosidades sobre essa modalidade esportista, tá bom? Japonesa. Então nós conversaremos um pouco, mas antes eu quero que vocês entendam mais ou menos da onde que surgiu, como que foi construído, de que forma surgiu o sumô. Então é um pouco também de contexto histórico que nós estaremos aproveitando também, tá ok? Então, professor, de onde surgiu? Aí na página 4 explica um pouquinho do surgimento do sumô, que fala que que o esporte é um esporte muito praticado e ele deu início no século II a.C., que foram dois guerreiros que se confrontaram em querendo, né, na verdade, ter posse de uma terra. Então era uma disputa que houve, um confronto, né, aí um duelo entre dois guerreiros japoneses, considerados guerreiros, né? Isso na verdade é uma lenda que é contada no Japão, que o sumô foi fundado, foi criado através dessa luta. Foi através de dois guerreiros, que nós temos uns nomes aí um pouco complicado, mas nós temos esse nome aí está na página 4, está conhecendo o sumô. Então, de acordo com essa lenda, houve um desafio entre os deuses, né? Takemikazuki e Takeminakata, pelo controle da ilha da costa de Izumo. Então, até hoje existe essa ilha. Nós pesquisarmos aí, nós sabemos que essa ilha foi confrontada, né? Diz as lendas que foram confrontadas por dois guerreiros, deuses guerreiros, foram confrontar para poder ter essa terra. Então, nós sabemos aí que decorrer do tempo teve uma evolução, o sumô, de adaptações técnicas e adaptações de regras e tudo, conforme todos os esportes passam por adaptações, o sumô também teve essa passagem de adaptação. No decorrer do tempo foi evoluindo. E aí, na página 5, fala um pouco da ligação que o sumô tem com essa religiosidade japonesa. Todos os esportes no Japão têm uma ligação forte com a religiosidade. Todas as artes marciais têm uma ligação muito forte com a religiosidade. Então não é só simplesmente vencer o oponente ou simplesmente vencer um duelo. Eles fazem um tratamento espiritual através da luta, né? Então o sumô também tem esse envolvimento, e fala que o sumô também tem esse envolvimento com a natureza, né? Da forma que nós controlamos a nossa mente, o nosso corpo e o envolvimento com a natureza, com os seres vivos do planeta. Então é importante nós ressaltarmos isso também, que além nós já conhecemos de cabo a rabo já de que o esporte
faz bem para o corpo, mas os japoneses tratam de uma forma diferente. Os orientais tratam, né, de uma forma geral, o esporte e as artes marciais como uma forma de tratamento espiritual e corporal. Fazem essa ligação como se fosse uma só, né, o corpo e a mente fossem um só. Então é muito bacana esse envolvimento. Na página 6, nós já vimos aí as regras do Sumo, então nós vamos falar um pouquinho das regras e de alguns nomes também curiosos que o Sumo nos traz aí. As regras, primeiramente do espaço, é um espaço que, se vocês perceberem aí, se vocês colocarem no YouTube luta de Sumo, vocês vão verem, dá pra ver amplamente o espaço. É praticamente um quadrado, então você imagina esse caderno aqui, ó. O espaço, né? É um quadrado, um tablado. Imagina o tablado aí do karatê, um tablado do judô, um tablado aí do taekwondo. É um tablado comum que você tem. Mais ou menos dentro desse tablado existe um círculo, que é o círculo que existe o combate deles. Então o quadrado, né, que é o tablado quadrado, construído com um tipo de especial de argila, muito curioso aí, a gente saber como que é construído, e mede 6 metros por 70 centímetros, né? Então quase aí 7 metros de o tamanho do nosso quadrado aí. E dentro desse quadrado o círculo mede 4 metros e 55. São as informações que nós temos no livro, mas pode variar também, um pouco para mais ou um pouco para menos aí, se vocês pesquisarem na internet ou algo do tipo. Tá ok? Então, o que acontece? Esse tablado quadrado tem praticamente meio metro de altura e dentro do tablado um círculo que existe o combate, o duelo dos atletas. A ideia, a proposta do esporte é levar mesmo o adversário para fora desse círculo no combate corporal, né? Então, você e a outra pessoa combatendo para poder colocar ela para fora desse círculo, que é o círculo de combate dos guerreiros, né? Então, existem alguns nomes que nós também vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho, que existe até os nomes para as técnicas, né, usadas no Sumo. Uma das técnicas usadas no Sumo, aí no segundo parágrafo da página 6 aí, abaixo da imagem já é o segundo parágrafo. O choque inicial da luta é chamado de Banzai. Banzai. Os dois lutadores vão ao encontro com o outro objetivo de derrubar o adversário ou empurrá-lo para fora do doyo. Doyo, que é o círculo que nós estávamos falando, que fica dentro desse tablado. Então, um círculo construído aí dentro do quadrado se chama doyo. E é permitido agarrar ou puxar o cinto. É um cinto, né, que às vezes é curioso, é engraçado, né, que eles só usam aquele cinto que só protegem, né? Tem os protetores para as partes íntimas dos atletas não atingirem, não se machucarem, no caso. Então é bastante curioso, é bastante engraçado até para nós que não estamos acostumados com esse tipo de luta. Mas esse cinto é usado não somente para nos proteger, mas em prol do adversário poder ter uma forma, uma estratégia aí de poder estar usando para usar o benefício do cinto do adversário para poder colocar o adversário para fora do doyo, né? Que é o círculo de combate. O nome do cinto é Mayashi, melhor dizendo aí, de uma forma mais clara, do oponente para tentar desequilibrá-lo, para também existem várias técnicas, né? Tentar desequilibrar, usar o corpo. Então não é somente uma luta corporal de força, é uma luta corporal que usa outras capacidades físicas, não só força, mas vai usar o equilíbrio, a resistência muscular e outras capacidades também cognitivas, do pensar, do raciocinar rápido. Eu vi também alguns vídeos, né, de alguns exemplos que é usado bastante a explosão, né? A explosão do corpo para que possa ter o contato rápido com o adversário logo no início da luta.
Então é um preparo físico espetacular, gente. É uma coisa de verdade, é espetacular mesmo, diferente mesmo de tudo que a gente pode conhecer, né, de luta. Por mais que não seja praticado aqui no Brasil com tanta intensidade, mas sim, tem as práticas aqui no Brasil, tem grandes seguidores do sumô, mas lá no Japão já era considerado no começo a primeira modalidade esportiva mais praticada até no século anterior. Aí depois de um tempo se tornou a quarta mais praticada, só fica atrás do beisebol em primeiro lugar, atrás do futebol em segundo, através do tênis. Então aí é praticamente a quarta modalidade esportiva mais praticada no Japão, é o sumô, tá ok? Pessoal, não liguem muito pra mim aí, eu acho que vocês estão percebendo bastante que às vezes eu coloco a mão no rosto, por causa da minha rinite atacada, mas nós seguimos fortes aí no nosso vídeo, ok? Tranquilo? Caso haja alguma dúvida sobre a decisão dos árbitros, uma coisa bastante curiosa, existe um árbitro para cada ponta do tablado, né? Fora esses 4 árbitros que existem em cada ponta do quadrado, existe o árbitro de campo, que é o único permitido que pode estar dentro do doyo, que é o círculo, juntamente com os guerreiros aí da batalha, né? Então somente existe a permissão de um árbitro para poder estar analisando, né? Verificando se está tendo algum erro, alguma ultrapassa de algum atleta ou algo do tipo, ok? Para verificar, na verdade, se existe algum erro, alguma técnica levando vantagem em cima do adversário, né? O sumô no Brasil, né? Então, umas curiosidades que a gente pode trazer aí pra gente sobre o sumô no Brasil são poucas, porque nós não temos vamos dizer assim, uma cultura voltada para o sumô aqui no Brasil. É mais propriamente amadores, né, que participam do sumô no Brasil. E aí fala que o sumô chegou no Brasil com os imigrantes japoneses por volta do século XX. O primeiro campeonato da modalidade foi realizado na colônia de Guatapará, no interior paulista, em 1912, e em 1963 foi criada a Federação Paulista de Sumô. Então aqui no país nosso já existe a Federação Paulista de Sumô e a Confederação também Brasileira de Sumô em 2000. Então nós demoramos muito tempo aí, praticamente 100 anos para ter a nossa Confederação Brasileira de Sumô. Então é algo que demora, o processo já no Brasil já é demorado para muitas coisas, né? Mas principalmente para algo que não tem cultura, uma cultura muito forte, né? Que nós percebemos a dificuldade de alguns esportes, mas é importante nós entendermos e trazer alguns conhecimentos para nós não ficarmos somente voltados ao futebol, ou somente voltados ao handball, ao voleibol, ao basquetebol, que nós já estamos acostumados. Nós precisamos abrir as nossas cabeças e vocês que já são do 9º ano precisam entender que existe muito mais na educação física, além dos 4 esportes que nós já conhecemos, que ainda assim mesmo não são os 4 esportes que são altamente com investimento alto no Brasil, e nós sabemos da dificuldade que até o próprio basquete existe, o próprio vôlei, o próprio handball, mas nós precisamos ter o nosso conhecimento, tem que ter um prazer enorme, uma vontade enorme de poder conhecer outros tipos de esportes que nós possamos fazer com que o nosso conhecimento seja aflorado, aguçado, né? Um conhecimento maior de vários, porque conhecimento é algo que nós podemos e devemos ter a mais do que nós achamos que temos que ter, né? Então, aflorem, né? Abram suas cabeças para que o conhecimento, além do que a educação física possa proporcionar, que um dia que vocês possam falar exatamente que não só você só conheceu na educação física o futebol, o vôlei, o basquetebol, que um dia você teve, né,
um professor que pôde ter falado ou comentado algo diferente para você, que você possa ter lembrado disso um dia, que o conhecimento possa fazer você, de fato, fazer até outras pessoas um dia conhecerem, ok? O Brasil sediou o Campeonato Mundial no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, foi a primeira vez que o torneio foi disputado fora do Japão. Então, há relatos daí também que adeptos do sumô em diversos lugares do mundo apresentam a dificuldade de o esporte atingir os mesmos níveis de prestígio e investimentos que outros. É igual eu falei, sem ler aqui no livro, agora vendo que as ideias, elas batem mesmo. O sumô ainda é uma prática esportiva muito difícil de ser atingida e talvez nem atinja as pessoas de acordo como os amadores esperam que cheguem a alcançar, mas é uma prática muito interessante, muito peculiar, muito excêntrica, né, do Japão, que nós aprendemos aí um pouquinho dessas técnicas, um pouco também da história e de como que se desenvolveu todo o ritual para que hoje nós possamos entender e vermos como que é o sumô. Ok, gente? Beleza? Então, na sexta-feira nós discutiremos um pouquinho mais, nós falaremos um pouquinho mais sobre como que é desenvolvido o sumô aqui no Brasil, e se vocês também conhecem, pesquisem, se vocês conhecem, através da pesquisa vocês vão conhecer aí personagens do sumô, atletas que estão em destaque no sumô, ou pessoas que desenvolvem esse esporte no país também, tá ok? Forte abraço, obrigado pessoal, até mais.